Englishman. Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao campo, ao estádio do estrangeiro. Este que é o meu, nosso podcast de política internacional do Brasil de Fato, sempre com essa pegada, um olhar popular das notícias do mundo. Hoje para falar de Copa, né? Para falar de reta final de Copa com muito assunto. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui nesta missão. Tá aqui comigo na bancada, Moniz Ravena. Como é que vai, camarada? Olá para todos os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente nas redes sociais do Brasil de Fato e na 98.9 FM. Olá, oi pro Lucas. Estamos aqui hoje, né, com esse tema Copa do Mundo. Muito que bem. Meio que um pré-jogo, né, hoje, né? A gente vai fazer quase um react do jogo. É isso hoje. mesmo, isso mesmo. Daqui uma horinha, duas seleções entram em campo pela segunda semifinal da Copa de 2026. A gente vai ter Inglaterra e Argentina, o que alguns dizem ser o jogo mais político desse Mundial, né? Então, quanto tem de política e história envolvidos no confronto de hoje? Quem vai pegar a Espanha na final? A Espanha que ganhou da França ontem, um placar até certa medida surpreendente. Exato, podia ter sido mais, 2-0 poderia ter sido mais, inclusive. E eu já perdi esse no bolão. Então, quem não perdeu essa no bolão, tava maluco, né, mãe? E aí a gente vai conversar hoje sobre o que mais está extrapolando os gramados nessa Copa, né? Os casos de racismo contra os jogadores franceses e de nacionalidades africanas. O debate se a gente, brasileiros e brasileiras, podemos ou não torcer para a Argentina, né? Porque parte da sua torcida e dos jogadores tem tido contínuas atitudes racistas, a interferência do Trump na Copa do Mundo. Tudo isso com a presença de duas figuras bem especiais e já figurinhas carimbadas aqui do estrangeiro. Quem vai estar com a gente, Lucas? Dois craques, né? Aqui do nosso timaço aqui. Primeiro eu quero apresentar o nosso analista de hoje, o Miguel Stedley, que é historiador, colunista do Boletim Ponto, né? Autor aqui da casa. E também que tem uma vasta obra sobre futebol. Sobre futebol e política. Talvez seria a melhor pessoa para comentar aqui com a gente. Ele que é autor da Fábrica Vaz, dos clubes de futebol operários em Porto Alegre. E aqui sangraram por nossos pés o futebol e política e identidade nacional na ditadura militar, além de ser um dos organizadores do livro A Sombra das Chuteiras Meridionais, que leva o subtítulo Uma História Social do Futebol e Outras Coisas. Miguel, bem-vindo ao estrangeiro. É muito bom te ter aqui num dia de jogo, num pré-jogo aqui do estrangeiro, falando sobre Inglaterra e Argentina, que, te pergunto já, deve ser o jogo mais politizado da Copa do Mundo 2026? Oi, Moniz, e oi, Lucas. Que coisa boa, né? A gente poder discutir futebol sem ter uma propaganda de bet, sem olhar o QR Code. Muito bom. Né? Tá uma transmissão sadia, né? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso durante essa Copa, porque, como você citou, a minha tese de doutorado, ela tratava de como os militares foram instrumentalizando e foram utilizando a seleção brasileira desde a Copa de 70, né? E em 78 foi o momento que eles chegaram ao ápice. Por que eu estou contando isso? Porque, para mim, 78 foi a Copa, justamente na Argentina, a Copa mais politizada de muitas formas. Porque a Argentina vivia uma ditadura, porque essa situação foi aproveitada por seleções, por exemplo, a seleção francesa aproveitou uma entrevista coletiva para denunciar o desaparecimento de freiras francesas que faziam trabalho junto à periferia da Argentina. Tinha uma série de situações, enfim, durante a Copa. Até os montoneiros, por exemplo, deixaram de fazer ações e distribuíram panfletos que diziam, bom, nós continuamos lutando contra a junta, mas a Copa é mais importante, vamos torcer pela seleção, né? Lembrando sempre que aquela seleção da Argentina tinha um técnico comunista, né? O Menotti,
o que seria um paralelo aí com o João Saldanha, com mais sucesso dentro de campo, né? Dito tudo isso, esse paralelo, eu acho que a gente está vivendo, possivelmente, a Copa mais politizada ou tão politizada quanto aquela. Muito em função do fato de ser nos Estados Unidos e de ter que os Estados Unidos têm como presidente Donald Trump. Né? Então, ela tem sido uma expressão de todas essas manifestações, né? Mais o peso da FIFA, quer dizer, todo mundo antes da Copa pensava como o ICE vai se comportar, todo mundo viu como a seleção do Irã foi tratada, né? Enfim, as muitas manifestações que a gente teve do Egito pró-Palestina, por exemplo. Então, eu acho que, de maneira geral, tem sido uma Copa bastante politizada. Argentina e Inglaterra têm sempre, né, o peso político por conta da Guerra das Malvinas e por conta da extraordinária vitória que a Argentina teve em 86, praticamente alguns anos depois da derrota militar, que serviu, de certa forma, como uma revanche, né? Mas eu acho que esse jogo, nesse momento, ele chega menos politizado nesse aspecto histórico do que foi em 86 e talvez mais até pelos motivos errados, digamos. Eu acho que convém muito a um governo Milei ter uma seleção que unifique o país num momento de crise econômica como que a gente está vivendo, né? E a Inglaterra é a Inglaterra, né? Claro. Não, dá para torcer para um império onde o sol nunca se põe, né, Miguel? Mas para além disso, né? Tudo cheira aquela... Enfim, nós estamos falando de um país que tem uma monarquia do século XXI, né? Então, cheira alguma coisa anterior à naftalina, né? Para além do seu passado colonial, né? Quer dizer, é um país que está numa situação geopolítica bastante secundária, né? Desde que eles saíram da União Europeia, quer dizer, isso não deu mais protagonismo ao país, eles continuam sendo uma espécie de braço secundário dos Estados Unidos, mas até nesse aspecto, né? Se a gente comparar outras invasões dos Estados Unidos, em que o primeiro-ministro da Inglaterra era sempre a primeira pessoa a sair em defesa, quer dizer, eu acho que a Alemanha tem cumprido muito mais esse papel dentro da OTAN do que a Inglaterra. Sim. E uma curiosidade que ontem a França perdeu o jogo no dia da queda da Bastilha, né? Exato, aniversário da Revolução Francesa, né? O segundo 14 de julho aí que perdemos. Que irônico, né? Cara, que ironia da história, né? Miguel, você citou aí, né, esses exemplos que teria sido uma Copa muito politizada. Mas a gente também continua vendo tentativas muito sucessivas, principalmente da FIFA, de separar a política do futebol. Ela não tem conseguido, né? Como é que você está vendo isso nessa Copa? Olha, Muniz, eu acho que essa Copa tem sido a mais politizada pelas questões geopolíticas, pela própria conjuntura geopolítica que a gente tem vivenciado, né? Quer dizer, constantes ataques de Israel nos últimos 2 anos a toda a região. A gente teve a tentativa de invasão do Irã pouco tempo antes da Copa, tem a política de imigração do Trump, mas tem outras questões políticas também para além da geopolítica, que a Copa não consegue esconder. Uma foi uma brincadeira que eu fiz, mas a questão das bets é uma questão política, né? Para nós brasileiros, porque é resultado de um mercado que foi propositalmente desregulamentado durante todo o governo Jair Bolsonaro, que está virando um problema de saúde pública, de epidemia, e que, ao mesmo tempo, tem a ver com uma coisa que a gente discute muito no Brasil, de fato, que é o endividamento da população, né? Quando a gente olha, né, os empregos novos que têm sido gerados nos últimos anos no Brasil, são todos empregos que não alcançam 2 salários mínimos, ou tem uma média abaixo disso. Então, você tem uma população que trabalha muito, senão a gente não estaria discutindo escala 6x1, mas que a renda é insuficiente para garantir a vida, né? E que vai buscar o complemento para isso em outras formas financiarizadas, seja o crédito consignado,
seja os empréstimos, o crédito fácil, que aí vão dar em bancos master da vida, seja nas bets, né? E, por outro lado, também essas bets são um sinal, são também uma fachada ou uma parte de um largo mecanismo de lavagem de dinheiro, né? A gente tem offshores, tem, enfim... O governo federal anunciou agora, durante a Copa do Mundo, que fechou 54 mil sites ilegais de apostas no Brasil. Quer dizer, um negócio impressionante. E essas casas de apostas estão permanentemente, não só nos canais de YouTube, mas também nos canais de TV aberta. Nós tivemos comentaristas de esporte falando, agora é tanto a odd, a aposta X, se o Mbappé vai fazer o gol, etc. Então, essa é uma questão política. A gente tem uma outra questão forte que a FIFA tenta fechar os olhos ou transformar de uma forma mais palatável, etc., que é o tema do racismo. Sim. Né? Que ele está muito presente, não vamos nos esquecer. Isso, a FIFA tem aplicado desde 2024, o Brasil também, o protocolo antirracista, né? Que é aquele gesto que o jogador cruza os braços e denuncia, né? É bom lembrar, o técnico do Egito tentou aplicar o protocolo antirracismo no final da partida contra a Argentina, não foi atendido, isso também não teve nenhuma explicação, mas a gente tem visto várias manifestações de racismo, né? Por exemplo, senadores paraguaios em relação à seleção da França, da própria... É constante, né, com a seleção da França, os comentários da extrema-direita em relação aos seus atletas que são franceses, mas são descendentes de africanos, de árabes, etc. Então, tem essas várias nuances, né? E há a questão de gênero também, né? Claro. Quando o Romário diz para Fernanda Gentil, na transmissão da Cazé TV, quem não entende de futebol fala o que você fala, né? Também é um pouco a hora dos Red Pills dizerem, esse puxadinho é nosso, entendeu? Vocês não têm nada. E a gente vai ter uma situação para pôr tudo isso em xeque no ano que vem no Brasil, que é quando a Copa do Mundo de Futebol Feminino é aqui. Sim. E aí eu acho que é uma oportunidade da gente comparar com o que a gente teve na Copa de 2014, em volume de recursos, em tratamento do Estado, em padrão FIFA, né? Vocês se lembram que a FIFA obrigou várias legislações, várias aberturas, etc. Da gente ver se as bets ainda vão estar com esse grau de predomínio e mesmo como o Brasil está tratando questões como, por exemplo, o racismo. Porque quando a gente olha onde o protocolo antirracista foi aplicado no Brasil em 2026, uma boa parte dos casos são categorias fora da Série A, né? Série B, Série D, quanto mais baixa a divisão, mais constante os casos, categoria sub-20, principalmente, e futebol feminino. E eu estou muito curiosa também para ver os padrões de transmissão da próxima Copa, né? Quantos canais de TV, quantos canais de YouTube vão fazer a transmissão da Copa do Mundo Feminina no Brasil, qual vai ser essa estrutura, acho que isso também é um assunto de bastante interesse. O grau de mobilização e de investimento também, né? Porque a gente vê, como o Miguel trouxe, as bets estão movendo tudo, não só os meios de comunicação, mas os clubes também, né? Sim. Os clubes patrocinam e tal. E para o feminino acaba que o recurso não é igual, equilibrado, a mesma coisa, né? E aí eu queria chamar para a nossa conversa o nosso correspondente, o Gabriel Vera Lopes, nosso correspondente em Cuba. Mas Gabo é argentino e está aqui com a gente hoje. Gabo, nos escuta? Bem-vindo. Oi, pessoal. Sim, estou escutando. Aqui muito nervoso, mas estou escutando. Agradecer imensamente o Gabo, né, que tem conseguido entrar nas transmissões do Brasil de Fato, de Havana, no meio desse cruel bloqueio, né, que a ilha cubana sofre mais uma vez. Gabo, eu queria começar contigo sobre Malvinas, né? A FIFA proibiu a bandeira abusiva às Malvinas no jogo de hoje, né? E o governo do Milei concordou com a medida, elogiou. Não que nos surpreenda, mas o que isso significa? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma obviedade, né? Que estamos diante de um governo que não passa mais de um administrador neocolonial da Argentina. É um governo que tem uma aliança estratégica com as potências imperiais dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Estado do Israel. Então, não é surpresa isto.
Depois, eu acho que tem um problema que é mais político, não? Tem um problema simbólico e tem um problema político. O problema político, diplomático, é que a reivindicação diplomática da Argentina pela soberania das Malvinas começou em janeiro de 1833, que foi um momento onde a Inglaterra, o Reino Unido, invadiu as Malvinas. Então, tem mais de quase 200 anos de luta pela soberania das Malvinas. Então, não aceitar que a torcida argentina possa usar um símbolo nacional durante o jogo é um símbolo que é um símbolo de identidade, que é um símbolo de luta anticolonial, é uma medida de subordinação imperialista e uma medida diplomática muito complexa, porque é aceitar que não, entre aspas, não é um reclamo legítimo da Argentina. Temos que levar em conta duas coisas. As Malvinas estão presentes tanto em milhares de tatuagens pintadas em bairros populares, são um dos símbolos mais reproduzidos na cultura popular argentina. Então, proibir esse símbolo identitário da Argentina é proibir uma coisa bem pesada para a história e para a identidade da Argentina. E a segunda questão é que a Ilha Malvinas são consideradas pelo Comitê de Descolonização da ONU como um território colonial colonial do Reino Unido da Grã-Bretanha contra a Argentina. Então é um reclamo legítimo. Você pode estar a favor, em contra, mas o direito internacional tem a ideia de que Malvinas é um reclamo legítimo da Argentina e é um território ocupado do Reino Unido. Então, que a FIFA, que é o grande ladrão, né? Como canta Manu Chao na canção de Maradona, demonstra com este tipo de medida um desprezo só contra a cultura popular de um país do terceiro mundo, como é a Argentina, mas também um desprezo muito forte pelo direito internacional. E não é a primeira vez que isso acontece, porque agora nós estamos falando da Argentina e das Malvinas, mas aconteceu uma coisa parecida com o time de Haiti, que a FIFA não deixou utilizar símbolos da independência de Haiti contra o Império Francês. Então aí tem uma lógica da FIFA de fazer disto um negócio, de fazer isto uma coisa que só tem o único interesse do lucro, mas que também o futebol para os povos no mundo é uma expressão de cultura popular e essa cultura é indivisível das lutas pelas emancipações de cada um dos povos do mundo. Claro, não, a FIFA proibiu o uniforme da seleção haitiana, né, que trazia como referência uma batalha importante da história da independência do Haiti, que estava homenageada, simbolizada no uniforme da seleção haitiana, e a FIFA proibiu o uso desse uniforme. Que já tinha sido proibido nas Olimpíadas, né? 2 anos atrás. Mas assim, é muito chocante, né? Imagina se os Estados Unidos fazem uma camiseta, um uniforme... ao 4 de julho. Ou ao George Washington, ou qualquer outro pai fundador da pátria, e o uniforme fosse proibido. É tão absurdo, né? Agora, ainda falando com você, Gabo, para entender um pouco essa postura do governo Milei sobre as Malvinas, né? Porque... a reivindicação das Malvinas é uma pauta que unifica tanto esquerda quanto direita na Argentina, né? Uma pauta meio que nacional. Vide que a ditadura foi para cima iniciou a guerra contra a Inglaterra, meio que numa tentativa desesperada ali de se manter ainda relevante na política do país. Mas o Milei meio que inaugura uma posição desse histórico de desmalvinização, né, de retirar, de desidratar um pouco a pauta, e fala em autodeterminação da população local, o que, na verdade, é uma loucura, porque se você parar para pensar, o que está sendo colonizado ali não é a população, é o território, né? A população que vive ali é uma população implantada já, né, há muitos anos. Sim. Eu acho que isso, né? De novo, a reivindicação de Malvinas pelo Estado argentino desde 1833, desde o momento que as Malvinas são conquistadas pelo Reino Unido. Para entender essa história também, nós temos que pensar que o Reino Unido invadiu Buenos Aires, o Rio da Plata,
em 1806, 1807, intentou de novo invadir em 1845. Então, as Malvinas foram parte só de um plano muito mais grande do Reino Unido de conquista de não só do que hoje é a Argentina, mas de Sul-América. Então, a reivindicação pelas Malvinas não é só uma reivindicação nacional da Argentina, também é uma reivindicação anti-imperialista. Porque também nós estamos pensando com Malvinas um monte de outros problemas. Nós estamos pensando, por exemplo, que de trás das Malvinas e da ocupação da Inglaterra tem a OTAN e tem também uma projeção com o Atlântico e a Antártica, que é bem importante, né? Nos documentos militares dos Estados Unidos falam da importância da Antártida para o futuro, por a questão da água, da pesca, bom, um monte de coisas. Então, desde 1833, a Argentina tem este reclamo contra a ocupação das Malvinas, e é um histórico, como vocês falaram, de todos os governos, militares, democráticos, de esquerda, de direita, mais populares, menos populares, à exceção do governo de Macri, que ele foi o primeiro governo de direita em não de colocar panos frios na reivindicação de Malvinas, de não falar de Malvinas, de não falar da reivindicação nacional. Então, ele foi o primeiro governo, mas Sim. o governo de Milei é muito mais forte nesse tipo de reclamo, falando isso, da autodeterminação do povo que mora aí nas Islas Malvinas, que é um problema diplomático muito grande, porque é um presidente de um país falando uma coisa contrária ao que o país oficialmente tem falado na diplomacia internacional durante 200 anos. Claro. Então, isso não é só a opinião de um cara, é um presidente de um país que representa um Estado, que representa uma história, que representa um histórico acumulado de lutas diplomáticas, falando exatamente o contrário do que defendeu sempre a postura oficial do país e do Estado argentino. O Milei tem que entender que falar na Casa Rosada não é falar no Twitter, né? Tem bastante diferença. Ó, são 3h22, a gente recebeu um comentário aqui, o canal Q5R diz que tá torcendo pra Argentina. Vamos entrar nesse tema, então? Eu não vou perguntar pro Galo por motivos óbvios, mas eu queria saber, ao longo do episódio, pra quem estamos torcendo aqui, né, na redação do Brasil de Fato, porque temos polêmicas aqui na redação, né, Moniz? A gente pode começar perguntando pro Miguel, que tá ali no sul, pertinho. Mas também, Miguel, a gente tem vivido esse clima meio de uma rivalidade tóxica com a Argentina, né? Tem um cancelamento de qualquer brasileira que diz simpatizar com a seleção argentina. O que explica esse fenômeno, né? Uma outra coisa que eu queria que você falasse era um pouco dessa cultura do futebol barrial na Argentina, né? Tem um exemplo clássico do Boca Juniors, do bairro La Boca, como o futebol está impregnado ali, para a gente também não perder isso de vista. Muniz, essa pergunta é muito importante e é muito interessante. Felizmente, já encontraram a resposta para nós. Tem um professor no Rio de Janeiro, que é uma grande referência em futebol, que é o Leonardo Pereira Miranda, e que ele foi pesquisar. Eu me lembro que ele apresentou isso no primeiro simpósio internacional de futebol, que foi 2010 no Museu do Futebol no Pacaembu, e que ele foi atrás de entender a rivalidade Brasil-Argentina, onde é que ela começava, porque nos primórdios do futebol e do futebol sul-americano tinha uma certa admiração mútua entre o Brasil e a Argentina. E o que o Leonardo Pereira encontrou é que, se eu não me engano, uma Copa Roca, que é a antecessora da Copa América, um capitão argentino fez, e na época o capitão era também técnico da equipe. Ele deu uma declaração para a imprensa dizendo o seguinte: nós vamos vencer os brasileiros, etc., porque eles são todos negros. E eu acho que fez referência a monos também, né? E, na ocasião, o capitão e técnico, o capitão da seleção brasileira, o Brasil já estava na Argentina para disputar a Copa Roca, tinha ido de navio e tal, foi procurar esse jogador. Eram todos gentlemen, né, sportsmen, que se dizia na época, no café onde ele estava, para esmurrá-lo e para dizer que não, na seleção brasileira somos todos brancos, não tem nenhum negro. Então, a rivalidade nasce num episódio de racismo mútuo
né, das elites, que eram quem jogava futebol nessa época, quem chegava às seleções nacionais nesse período, e que depois foram confundidas aí com nacionalidades e foram acentuadas pela imprensa de ambos os países, né? É claro que quando a gente fala de América do Sul, é permanente essa rivalidade Brasil-Argentina, não só no futebol, mas essa expectativa, né, de quem é que está a liderar o continente. E é quase, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala que tem uma gangorra do Grêmio e do Inter, né? Quando o Grêmio está bem, o Inter está mal, e vice-versa, né? Quase que a gente pode dizer assim, tivemos os momentos em que o Menem surfava no neoliberalismo e nós éramos os vira-latas com Collor, né? Depois nós é que surfávamos no neoliberalismo e depois o próprio governo Lula, né? O desenvolvimento econômico, social que a gente atingiu era razoavelmente superior, ainda que o governo Kirchner, os governos Kirchner foram também muito longe nisso, né? Então, tem rivalidades, enfim, históricas, econômicas e sociais. Eu, pessoalmente, acho qualquer rivalidade no campo latino-americano, em especial sul-americano, uma bobagem, né? Então, eu torço para a Argentina como segundo time há muitos anos, né? Como eu sou mais velho, tive o privilégio de assistir o Diego Maradona em campo, inclusive na Copa de 86, que foi a primeira que eu acompanhei já mais atentamente, né? E foi justamente... era impossível não se apaixonar pelo Maradona, pela Argentina, etc. Miguel, isso... você viu os dois gols do Maradona contra a Inglaterra ao vivo? O gol Mão de Deus e o gol do século? 86. Pela TV, né? Quem me dera estar no estádio. Pela Cazé TV, mas já foi? Assisti. Não. Não tinha ainda, né? Mas, enfim, assisti os 2 gols ao vivo, enfim, era um momento impressionante. Inclusive, o Brasil já tinha caído, né? Então, estávamos ali numa frustração, numa ressaca, numa crise hipereconômica. Que foi, acho que, uma das eliminações mais doloridas do Brasil, né? O time do Tele, né? Em 86, o super time de 86, né? Time galáctico ali. Que era um time... É que o time de 82 foi fantástico, e ficava aquela sensação da derrota inexplicável, etc. Então, tinha aquela coisa. Então, 86 é nosso. Sim. Mas os jogadores em 86 já eram mais velhos, já estavam mais... já vinham de várias lesões, especialmente o Sócrates e o Zico. A seleção já não tinha a mesma unidade que tinha tido em 82. Tem uma série de problemas. Então, ela foi dolorosa porque tinha expectativa e também porque economicamente era isso. A gente estava vivendo o governo Sarney, que era uma frustração, né? Nos prometeram a redemocratização, Tancredo morreu, nos deram o governo Sarney. A gente tinha uma hiperinflação herdada dos militares. Aí, quando o plano cruzado parecia que ia resolver tudo isso, fracassou. Então, a gente está vivendo de sucessivas frustrações, né? E é curioso, pensando em esporte, que isso só vai mudar num esporte que o Brasil não tinha a menor familiaridade, que era a Fórmula 1 com Ayrton Senna. Com Senna. Porque a seleção de 94, que é tetra, ela também era uma seleção desprestigiada. Assim, ninguém acreditava que ela seria campeã, porque ela jogava muito retrancada, na opinião da época. Era um time meio azarão, né? Uma seleção meio underdog ali na disputa. Agora, Miguel, as torcidas... tem uma coisa que talvez una Inglaterra e Argentina, para além das diferenças, é o nível de fanatismo das torcidas, né? São 2 países onde as torcidas são muito fanáticas pela seleção. Queria que você falasse um pouco desse traço cultural aí do argentino e do inglês, que tem jeitos muito característicos específicos de apoiar, de torcer. Aproveito para responder a pergunta da Muniz, que eu acabei não respondendo, né? Quer dizer, a Argentina conseguiu, ao longo dos anos, também manter uma larga tradição de times, não diria só de bairros, Muniz, mas com identidades muito demarcadas, né? Eu sou torcedor do Rosário Central, Rosário, né? Quer dizer, você tem uma cidade que está ali dividida entre 2 times, né? O News Old Boy, o Rosário, quer dizer, essas coisas vão com distâncias quilométricas entre os estádios. Você tem a mesma coisa, claro, Boca e River, mas você tem rivalidades que às vezes são dentro de um mesmo
de um mesmo bairro, de uma mesma região, né? Porque o futebol tem essa capacidade de amalgamar identidades, né? Sejam elas profissionais, porque a gente tem muitos times na Argentina que a sua origem está em operários, etc. Sejam políticas, inclusive, quer dizer, até hoje a gente tem uma relação do Racing muito forte com o peronismo, mas também do Chacaritas, né? Então, Que é o meu enfim, time, Tia tudo Carita. isso. Olha aí. Porque é aliado do Era São Paulo patrocinado Futebol Clube. patrocinado pelo Página 12, né? Que é um veículo de esquerda, um pouco peronista, enfim, também, né, da Argentina. Então tem essas relações de identidade, né? Sim. Agora, o futebol inglês e o futebol argentino, eles têm muito intercâmbio, porque a presença inglesa na Argentina foi maior do que no Brasil, né? Nesse processo de trazer o futebol, etc. Então essas coisas se portaram. Mas o futebol inglês, para além do fato das SAFs, né, da versão inglesa das SAFs, da Premier League, que é o campeonato mais caro do mundo, depois fora Champions, etc., né, foram eles que inventaram esse futebol ultramercantilizado que a gente tem hoje no século XXI, bilionário russo, lavagem de dinheiro, etc., ele continua sendo um futebol que também tem essas características, e talvez por isso a passionalidade das duas torcidas e às vezes a violência, infelizmente, né, das barras bravas, dos hooligans, se aproximem muito. Mas eu acho que tem, para dar uma dica cultural, né, Lucas? Eu acho que tem um filme favorito de muita gente na esquerda, o Ken Loach, né, diretor inglês, etc. Tem um filme muito simpático, que é A Procura de Eric, que é com Eric Cantona, que foi ídolo do Manchester United, também militante político. Cantona, que é constantemente militante contra o sistema financeiro, etc. Que ele discute justamente isso, né? Um carteiro, pai solo ali, criando os filhos, uma situação de periferia, precarização do trabalho, que a vida dele é o Manchester United, e um Manchester que foi, de certa forma, tirado da torcida, comprado e essas coisas, e aí o Cantona é uma espécie de anjo da guarda, né? Um amigo imaginário que vai orientando ele nesses momentos difíceis. Né? Então aí a gente vê como futebol, política, mesmo na Inglaterra, está muito relacionado, até porque a Inglaterra é um país operário por excelência, né? É o império, mas o império industrial não se faz sem indústrias, né? E sem operários. Agora, o Cantona, que é autor de uma das voadoras mais lindas da história da humanidade, né? Na cara de um torcedor fascista que xingava ele na beira do campo, e ele deu aquela voadora clássica. Se o Lucas Salum tiver aí no switcher esperto, aí ele joga pra gente a foto aqui daqui a pouco, pra gente admirar essa voadora antifascista maravilhosa do Cantona. Eu queria trazer o Gabo de volta pra gente falar de Argentina, né, Gabo? A gente tem visto muitas acusações de racismo contra a seleção e a torcida argentina. Criou-se até um pouco um sentimento anti-Argentina de outros países da América Latina com essa seleção. E queria entender contigo como esse tema é tratado, né, na sociedade argentina. Casos que também se repetiram contra jogadores de ascendência africana de outras seleções europeias, mas também aqui quando a gente fala de América Latina, especialmente com a seleção da Argentina. Como isso é tratado na sociedade e por que porque o racismo não é mais combatido? Bom, nos últimos anos abriu-se um debate cada vez mais amplo na sociedade argentina sobre o racismo. Durante muitas décadas, a Argentina se percebeu como uma sociedade não racista, onde o racismo simplesmente não existia, uma coisa que não é verdade, né? Muitas coisas contribuíram a esse imaginário. Uma sociedade fortemente marcada pela imigração e uma cultura igualitarista muito forte, talvez uma das mais marcadas do continente. E, sobretudo, a diferença com o norte global, diferentes formas de racismo que poderíamos chamar legal, foram sendo abolidas de maneira relativamente precoce. Mas isso não significa que o racismo na sociedade, na cultura, no imaginário popular, seguia existindo. Sobretudo, com muita força, nos sectores das classes médias e nos sectores oligárquicos do país. Eu acredito que
falar que não tem racismo na Argentina é um erro enorme. E nos últimos anos, o que aconteceu foi isso, foi um debate cada vez mais forte na sociedade sobre a importância de pensar este tipo de problemas, da cotidianidade deste tipo de problemas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num momento onde os discursos de ódio, os discursos racistas, são todos os dias legitimados pelo próprio governo, como nunca antes. Então, eu acho que essa dualidade, né, essa paradoxa, tem cada vez mais movimentos sociais, movimentos de afro, de povos originários, divulgadores de história, que têm trazido essas questões para o centro da discussão e, ao mesmo tempo, tem um governo que legitima com muita força, que quizás seja o momento com mais força dessa legitimação, os discursos racistas. Então, eu acho que tem esse tipo de debate neste momento e, ao mesmo tempo, a ideia de que persiste num setor da sociedade da Argentina que a Argentina é um país onde o racismo não existe. E isso, eu acho que tem também um tipo de coisa bem complexa, né? Porque, ao mesmo tempo que as classes médias e as oligarquias na Argentina sempre se identificaram como europeias, como brancas, e sempre tiveram este tipo de imaginário bem racista, ao mesmo tempo, os setores populares argentinos muitas vezes tiveram esta representação como negros. No imaginário do peronismo, as cabecitas pretas, Sim. Os negros, né? Por exemplo, os setores populares têm esta expressão de carinho de chamar alguém minha negrinha, meu negrinho. Na cumbia, que é a música popular de dança durante muito tempo da Argentina, sempre tem esta frase de 100% negro, negro combiero. Então, ao mesmo tempo que tem esse racismo muito forte nos sectores que têm muita influência na sociedade, porque estão nos meios de comunicação, estão na política, estão nas universidades, estão em diferentes setores de poder da sociedade, ao mesmo tempo, os setores populares da Argentina têm uma forte identificação com a ideia de ser negro. Sim. Porque é o jeito de desprezo que tem a oligarquia para falar dos setores populares da Argentina. Então, eu acho que nesse debate está na Argentina, neste momento, a ideia de pensar quais são os ressábios, como são os problemas de racismo que tem o país. Nós olhamos isso todos os dias, quando tem um setor da população que tem capacidade de viajar para outro país e xingar alguém, fazer esse tipo de coisas horríveis, de esses jeitos racistas, e ao mesmo tempo esse racismo dentro da própria sociedade que é combatido pelos setores populares, ou intenta ser combatido pelos setores populares, e que, por primeira vez, depois de muito tempo, eu diria dos últimos 10 anos para aqui, está sendo debatido com mais força, mas falta muito em um contexto onde a extrema-direita também é cada vez mais forte e coloca esse tipo de discursos, não só como se não fossem um problema, mas também como uma força identitária da direita da Argentina. Como a gente está também aqui com várias dicas culturais nesse episódio, Gabo, eu lembrei Tem um rapper argentino, né, o Milo Rota, Sim. que canta a Argentina Marrone, e que traz um pouco desse debate. Então, para quem quiser ouvir, é bem bom. Muito boa a obra dele. Ele fez recentemente um Tiny Desk, né? Exatamente. Tá genial. Ele levou um grupo, a Catalina, do Uruguai, que tá maravilhoso. O artista mais jovem a cantar o Tiny Desk. Melhor que Bad Bunny. Aí vamos entrar outra polêmica. Olha só, Moni, o pessoal tá falando aqui com a gente, o canal Q5R fala muito bom o programa, obrigado. O Joaquim Silvino fala boa tarde. Igor Carvalho na audiência, que honra aqui, ó, viva o Tia Carita, ele que é São Paulino, como eu, também é Tia Carita. O Carlos Wellington diz boa tarde do ABC Paulista, boa tarde, Carlos. Ele diz a Espanha imitou a sua geração espanhola de 86 quando eliminou o melhor time da Copa, a Dinamáquina. Ontem bancou a Itália de 82 quando não foi bem na primeira fase, na mata-mata eliminou o melhor time da Copa, que no caso dessa edição todo mundo dizia que era a França, né? E ele de 86 a 2026 a Espanha eliminou o super time das duas Copas e ficou campeão. Então, a ver, né? Quem que vai pegar na final
para ver se a Espanha bate campeã de novo. E olha só, Lucas Salum, espertíssimo no Twitter, arrumou a foto do Cantona pra gente. Temos imagens antifascistas, olha só, sem apologia à violência, mas quando um fascista apanha... E essa foi a voadora clássica, ele que ofendeu o Cantona, disse pra ele voltar pra França com a vagabunda da sua mãe, idiota, foram as palavras que o fascista disse ao Cantona, e levou essa voadora aí em 1995, no jogão Crystal Palace 1, Manchester United também 1, esse empate pelo campeonato inglês. Vamos de recadinhos aqui, olha só, pessoal, para todo mundo que tá acompanhando a gente, nem só de histórias boas vivem um podcast, a gente precisa também de recursos financeiros, e é por isso que a gente pede humildemente a sua ajuda, querido ouvinte, leitor, leitora do Brasil de Fato. Acesse o apoia.se/Brasil de Fato para se tornar um apoiador aqui do nosso jornalismo popular de qualidade, diário, aqui na Rádio BDF 98.9, nos canais do YouTube, no site brasildefato.com.br. Você pode contribuir com uma quantia que é pequenininha, mas tenho certeza que pra gente vai fazer uma diferença enorme. Então considere aí se tornar um apoiador do Brasil de Fato e também colaborar pelo Pix, né? Com a chave doe@brasildefato.com.br, ou também mandar um superchat aqui pelo YouTube. A gente fica feliz demais quando chegam mensagens com superchat, né, Moni? É isso mesmo. E além de ajudar o Brasil de Fato, a gente também tá chamando para uma campanha de solidariedade permanente a Cuba, né? Que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tá com ela no ar. Então, é uma campanha para arrecadar fundos visando a compra e envio de medicamentos e insumos médicos para Cuba. A iniciativa busca contornar a escassez de suprimentos na ilha, agravada pelo bloqueio econômico. As contribuições também podem ser via Pix, que está na sua tela. E para quem está nos ouvindo, 11 586 301 0001 65. O internacionalismo é um dos nossos princípios aqui no estrangeiro e no Brasil de Fato. Seguramente, se você acompanha o Brasil de Fato, como eu tenho certeza que você acompanha, deve ler e assistir as reportagens do Gabo, lá de Cuba, e tá acompanhando, de fato, a situação gravíssima que vive a ilha. Então, acompanha toda a nossa cobertura, que a gente traz todos os temas mais quentes e mais importantes do noticiário cubano. Você não me falou pra quem você vai torcer. Nem você. Vou guardar pro Terra final, então? Vamos guardar pro final, maravilha. Gabo, tem uma memória que inclusive tá na thumb, aí na arte do nosso episódio de hoje, que ronda o governo Milei, que é a memória da Margaret Thatcher, né? Ela que é uma das madrinhas aí, precursoras do neoliberalismo na Inglaterra e que exportou esse modelo para diversos lugares do mundo. E o Milei que já se disse um admirador da Thatcher, né? E ela que era a premier britânica durante a Guerra das Malvinas. Qual a relação econômica que também existe entre Argentina e Inglaterra? No plano econômico, eu diria, tem um informe que fez um setor da inteligência militar depois da Guerra de Malvinas, que é o informe Reichenbach, que foi desclassificado pelo governo de Cristina Fernández de Kirchner, onde o informe fala que os militares, a ditadura argentina, que foi muito brava contra os operários argentinos, torturando eles nos campos de concentração da ditadura, foi muito covarde para enfrentar o imperialismo britânico. E uma das coisas que fala o informe Reichenbach é que a Argentina não fez nada nessa guerra para cortar, para destruir os laços econômicos com o Império Britânico, e isso foi um problema muito grande para a própria guerra, porque os britânicos, o Império da Grã-Bretanha, colocou um bloqueio parecido ao que fez muitos anos depois os Estados Unidos contra a Venezuela, com os ativos financeiros da Argentina. Por que eu trago essa lembrança? Porque a derrota de Malvinas para a Argentina foi, também você falou ao princípio do programa, construiu um tipo de desmalvinização do Estado e da política da Argentina. Então, o avanço que teve o setor econômico da Inglaterra depois de Malvinas
foi muito forte, principalmente durante a década dos 90. Isso teve algum tipo de parênteses no ciclo progressista, e agora, de novo, com este novo governo colonial do Milei, isso, de novo, está sendo cada vez mais forte. Quando nós estamos falando de Inglaterra, estamos falando de a OTAN, né? De novo isso. Ou a relação com os Estados Unidos, a relação com o imperialismo militar, e o problema também de a incapacidade soberana que tem a Argentina de explotar recursos muito importantes que estão perto das ilhas. Claro. Que pode ser a pesca, o petróleo, também as investigações científicas na Antártida. Então, a relação do Milei com Margaret Thatcher é uma relação de admiração por esta ideia do neoliberalismo, que não é só um problema econômico. Margaret Thatcher, que era uma pessoa muito inteligente, falava: a economia é um instrumento para conquistar a alma das pessoas. Claro. E o neoliberalismo vai ser essa forma de construir essa conquista. E nas memórias dela, no livro que eu recomendo muito ler, ela fala que o neoliberalismo não poderia ser possível se não fosse porque a Inglaterra ganhou a Guerra de Malvinas. Sim. Então, tem uma continuidade na ideia de esse tipo de colonialismo e a ideia de um governo colonial, de ocupação quase, do Milei, e essa aliança estratégica com Inglaterra, com Estados Unidos, Israel, claro. Demais, né? E interessante que a Guerra das Malvinas não era uma questão local, também passava por ali questões geopolíticas de conjuntura internacional muito importantes, né, para o período. Claro, até pelo papel que a Inglaterra cumpria naquele momento, né? Exato. E esse livro que o Gabo citou é Os Anos em Down Street, que são as memórias da Tati. A gente tá cheio de dicas culturais hoje. Hoje tá recheado, vai pegando aí, ouvinte. E aí, como a gente tá agora de fato num pré-jogo, faltam 13 minutos para começar a semifinal da Copa. Ai. E a gente já falou bastante desse retrospecto, né, da Copa de 86, em que o Maradona humilhou os ingleses. Em 2002, a Argentina perdeu. Queria perguntar para o Miguel Stedley o que você espera desse jogo, qual é o seu placar, qual é a sua análise aqui ao vivo sobre o jogo de daqui a pouco. Não estamos te ouvindo, Miguel. Opa, desculpa. Foi. Eu, como a Muniz, perdi o bolão, porque eu estava apostando numa final França e Argentina. Sim. Então, e lamentavelmente, Lucas, eu não sei se vocês viram, mas aí a Sports tinha previsto, né, que a Espanha será campeã. Eu tô torcendo para a Argentina, mas eu tô com um péssimo pressentimento. Eu acho que vai dar a Inglaterra. Sério? Infelizmente. Baseado, né? Vozes na minha cabeça. Vozes na sua cabeça. Não, tudo bem, mas elas são importantes nesses momentos, né? Principalmente 10, 12 minutos antes do jogo, né? Elas são importantes. Então, Harry Kane vai superar Lionel Messi aí. E o Gabo, você falou que estava ansioso, né, Gabo? O que você está esperando pro jogo, companheiro? Eu estou ansioso, estou nervoso, mas assim, também eu acho que tem um problema, que é a pressão que tem o time argentino neste jogo é muito grande. Você cresce na Argentina cantando Quem Não Salta é um Inglês. Sim. E essa pressão não tem no lado da Inglaterra. Claro. Então, para o time argentino aqui, isso não é só um jogo de futebol. Isso vai colocar uma pressão muito forte no jogo, e para a Inglaterra é um jogo, porque o povo inglês não tem essa memória histórica sobre a relação com suas colônias, com seu imperialismo e esse tipo de coisas. Então, eu acho que isso vai ser um problema para o jogo da Argentina, mas também tenho confiança de que os milagres existem e que sempre estão de lado dos povos. Eu não consigo torcer para o inglês. Pelo simples motivo de que eles colonizaram meio mundo. Quando eu estive em Londres, eu passava por monumentos que tinham todos os países onde a Inglaterra já teve domínio ou território. E aí é um monumento que não acabava mais, assim, era como se fosse um crédito de um filme, sabe? O cast, assim, é algo impensável. Então, de maneira subliminar, eu vim com a minha camiseta do Pescado Rabioso. É um jeito de dizer que tá torcendo pra Argentina. É um jeito de dizer que tá torcendo pra Argentina, sem vestir a camisa da seleção argentina, né? Eu tenho também dificuldade. Eu acho a Argentina um país incrível, apesar de tudo. Eu adoro Buenos Aires. Eu acho que essa cultura de futebol
que os argentinos têm, apesar de todos os apesares do povo argentino, né? Não dessa torcida que vai para o estádio, né? A gente também viu que Claro. quem era a torcida brasileira que estava nos estádios estadunidenses e tal. Então, Claro. acho que é preciso fazer essa distinção. Essa ponderação. É. Inclusive os sionistas argentinos que ofenderam o técnico egípcio na saída Que levaram do a bandeira de jogo. Israel. E a Exatamente. gente comentou aqui na semana passada. Exatamente. Eles serão perseguidos e denunciados aqui pelo Brasil de fato, e eles têm um quadro específico para eles aqui, para os impropérios da humanidade, que é o quadro Terra Plana, que é para onde a gente Bora lá. vai agora. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá. Então tá bom. Muito que bem, estamos aqui para o Terra Plana, este que é o nosso compromisso semanal com os níveis de serotonina do ouvinte, que é o quê? A gente vai trazer algumas bizarrices, alguns impropérios aí que saíram na semana, e isso é, claro, assim como a Copa do Mundo, Moniz, isso é uma competição. Claro. E assim como a Copa do Mundo, ela tem um troféu, que Que a gente está vai aqui. mostrar agora pro ouvinte aqui, ó. Esse troféu maravilhosíssimo, melhor que Jules Rimet. Se derrete, vale inclusive mais. E a gente vai brincar agora da Terra Plana, que nessa Copa do Mundo, inclusive, tá recheado de histórias malucas, né? A gente poderia fazer um quadro todos os dias. Quer começar, então, falando em Copa do Mundo? Porque eu sei que o seu tem a ver. Posso começar o meu, eu tava com pouca criatividade hoje, mas eu vou trazer um tema que a gente já falou aqui no episódio, inclusive, né? Que é o Terra Plana para o Milei, que é um habitué nesse nosso quadro, mas o fato do Milei ter concordado com a medida da FIFA, né, de proibir a bandeira alusiva às Malvinas. Então, não bastasse a FIFA cumprir esse papel de censura, né, da política no futebol, o presidente argentino foi lá no Twitter e agradeceu a FIFA e concordou com a medida, elogiou a medida. Então, para não perder o costume, eu nunca mais tinha trazido especificamente o Milei, vai para ele o meu Terra Plana dessa semana. Não, Milei e Infantino, né? Porque assim... Sim, é uma dupla. É uma dupla do caos, uma dupla xarope, absurda. O Infantino que já teve aqui no quadro algumas vezes, de maneira recorrente, desde o início da Copa. E eu quero muito que acabe a Copa do Mundo pra gente parar de falar do Infantino, porque eu não aguento mais falar desse sujeito, cara. É impressionante. Mas tem Copa no que vem também. Tem então Copa no que vem, enfim. Ele deve estar aí. Vamos ter que lidar com ele denunciando os impropérios dele. Olha só, eu vou trazer o meu, porque eu fico também na Argentina, Moniz. Você sabe que, recentemente, o governo Milei trocou o cargo de voceiro, né? O cargo de Sim. porta-voz. Inclusive porque Manuel Adorni, o antigo porta-voz do governo Milei, tá até o pescoço, envolvidaço em casos de corrupção, em casos tenebrosos de corrupção. E aí, recentemente, o novo porta-voz do governo Milei foi dar uma coletiva à imprensa e surgiu ali o tema do endividamento das famílias, que foi tema, inclusive, do nosso episódio que hoje o Miguel trouxe muito bem pontuado. E ele disse o seguinte, olha, na verdade, a população tem que ver aí, porque tá estourando o cartão de crédito. Vocês têm que se organizar financeiramente. Vocês estão endividados porque vocês não sabem gastar. Porque é só uma questão... Vocês se endividam e querem reclamar ainda com a gente? Disse o porta-voz de um governo cujo país tem 55 bilhões de dólares em dívida com o FMI. Ou seja, é o país que mais estourou o cartão de crédito E aí, possível. E culpabilizando as pessoas. culpabilizando o cidadão, as famílias... por dados de endividamento tenebrosos aqui. Eu vou trazer só rapidinho alguns números. É o pior nível de endividamento das famílias dos últimos 20 anos. De nível de empréstimos personais são 15% de inadimplência, cartões de crédito 11%, 26% em carteiras digitais. A gente sabe que a Argentina tem um problema de câmbio muito, muito difícil, né? E usa muito criptomoedas, moedas alternativas. E 48% de inadimplência em redes de eletrodomésticos, de lojas de eletrodomésticos, ou seja, pessoas comprando fogão, geladeira, micro-ondas. E 58% em casas de câmbio de troca de dólares e de efetivos, né? De dinheiro vivo. Isso dados do Banco Central. E o Milei age como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? Tem nada a ver comigo, enfim, a economia se regula sozinha, né? O problema é de vocês. Não gastem tanto, povo. Vocês querem comer? Imagina que absurdo comer. Deem brioches, né? Um desvio absolutista desse governo. Deem empanadas, exatamente. Gabriel Vera Lopes, o que você traz pra gente, companheiro? Então, eu vou sair um pouco da Argentina, porque a minha saúde mental precisa desse tipo de coisas, né? Entendemos. Então, eu vou ir para a Colômbia, que é um país muito bonito, mas que está também entrando aí num... Eu acho que vai ser um país que nós vamos falar muito desse,
na Terra plana. E vamos falar um pouco de Espriella, o Sim. novo presidente de Colômbia, que insiste de fazer a posse do governo numa base militar. Num Isso é uma país que loucura. teve uma guerra civil por mais de 50 anos e que tem um dos exércitos mais sangrientos e genocidas contra a sua própria população nos últimos anos, o cara que homenageia os falsos positivos aí fazendo a posse nesse lugar. Uma medida anticonstitucional, né? Anticonstitucional e muito bem proibida pelo presidente Gustavo Petro, né? Que já, inclusive, cancelou a transição entre governos, porque o Abelardo tá ameaçando, inclusive, prender o Petro quando assumir. Então, assim, a gente tá vivendo dias muito tensos na Colômbia. O Abelardo de la Espriella deve tomar posse no dia 7 de agosto. Já sinalizou a quebra dos acordos de paz. Então, Exatamente. concordo com o Gabo que deve ser uma figura que vai frequentar bastante esse quadro. E agorinha, antes da gente entrar no ar, 20 minutos antes, o vice do Abelardo de la Espriella se reuniu com o Marco Rubio. Fizeram um pronunciamento à imprensa. A gente deve checar aqui daqui a pouquinho o que foi anunciado. Mas deve ser, de fato, um governo unicarne com Washington, né? Totalmente alinhado. Unicarne para ser simpático. Exatamente. Miguel Stedley, obrigado pela sua participação aqui. E para quem vai o troféu, por favor? Olha, Lucas, eu acho que você vai deixar de me convidar, porque eu vou com os nossos correspondentes de novo. Eu vou com o Gabo. Pelo pioneirismo, acho que infelizmente, concordando com vocês, eu acho que vai ser uma pauta meio frequente do estrangeiro daqui para frente, né? Com certeza. Então, dessa vez o troféu vai para Cuba e esperamos que o da Copa do Mundo venha para América do Sul. Muito bem, para Cuba e para Argentina, né? Você acabou de entregar, né? Muito bem, vamos ver o placar. Menos fisicamente, né? Olha só, mas ainda assim, Miguel, os correspondentes estão aí na rabeira, ó. Então, com apenas 6 pontos, eu com 9 e Moniz e Ravena, que rapelou uns troféus aí ao longo Eu acho que tiraram um ponto meu. E agora, hein? Vou pedir recontagem. Do que eu me lembro. Pô, mas você ainda tá disparada na frente, mas vou pedir recontagem. Vai pedir VAR. Vou pedir VAR. Desafio, né? Como é no vôlei. Gabriel Vera Lopes, obrigado, camarada. Muito obrigado, pessoal. Bom jogo, Gabo. Bom jogo pra nós. Vamos ter que conseguir aqui um lugar com luz para assistir os jogos. Para quem que os cubanos estão torcendo? A maioria para a Argentina. Ok. Mas também tem muitos cubanos que torcem muito para a França, torciam para a França e para a Espanha. Para a Inglaterra, não? Não. Eu sei que tem uma estátua do John Lennon em Havana, né? Tem uma estátua do John Lennon em Havana, não tem? É bem recente, fica aqui bem perto da minha casa. Chama o Parque Lennon e é como uma homenagem, depois de tantos anos, no princípio da Revolução, que eles proibiram escutar música em inglês. Depois a reparação foi colocar aí uma estátua do John Lennon. Muito bom, mas isso ainda não funciona para inspirar a torcida. Mas depois, Gabo, temos que fazer uma matéria, temos que ver essa estátua. Aí, fiquei curiosa. Com certeza. É meio parecido com o Drummond no Rio. Sim. Que você pode sentar do lado e tirar foto. É meio isso, né? Turística. Muito bem, Moniz e Ravena, obrigado você por mais esse episódio maravilhoso aqui. Muito bom dividir a bancada contigo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Miguel, Gabo. Muito bom, sempre muito bom estar aqui no estrangeiro com a nossa audiência. E aí, placar hoje? Eu pus 2-1 pra Argentina, 2-1 mas foi Argentina. Foi mais torcida do que análise. 2-1 Argentina, o segundo gol vai ser na prorrogação ainda. Aquele gol chorado, suado, sofrido. Não tava querendo ouvir Oasis hoje no fim do jogo. Wonderwall não, chega. Vamos de cúmbia, pelo amor de Deus. Vamos de pescado rabioso. Muito bem, eu vou dizer pra você quem é que faz o Estrangeiro, né? Que é apresentado por mim, Lucas Stanislau, e pela Moniz e Ravena. O programa tem direção e produção do Lucas Salum. A edição e sonorização é do Adilson Oliveira. Na operação do switcher, a Marina Ortega. E a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Moniz Ravena e minha, Lucas Stanislau. E a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem.